Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Pionzeira, este é o Piumcast, o nosso podcast. Bom, meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo o técnico em segurança do trabalho, advogado, radialista, pastor Gleno Freitas. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vai assistir o programa, mas é uma alegria estar aqui com você, né? Participando desse Piumcast, que é uma novidade no Pium, né? E já está aí bem visualizado, bem visto, a gente tem acompanhado o crescimento e isso é muito bom, é maravilhoso, né? Sim, bem-vindo novamente e a gente agora vai fazer o nosso jabá. Júnior da Ieda, o filho de Pium. Ultranet, internet e fibra óptica. Remis celulares, assistência especializada. Sobremesas Ana e Soares, mousse de maracujá, mousse de limão, pavê, pudim tradicional, Vinci Therapy, o melhor massagista de Pium e região. MB, tecnologia e segurança. Conecta mais segurança e tecnologia. Bom, pastor, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua origem, antes de ser advogado e se tornar pastor. Bom, a minha história ela começa em Uruaçu, Goiás, né? Nasci lá. Eu tenho em Uruaçu mais dois irmãos, que é o Maico e a Laisla, que na verdade o Maico nem é de lá mais, mas nasci lá, cresci lá. Eu venho de uma família que eu fui de certa forma adotado por ela, porque a minha mãe perdeu os pais muito cedo e eu não entendo direito como é que ela foi parar no Uruaçu. Cearense foi parar em Uruaçu e a gente foi adotado por uma família. Todos os tios, tias que eu conheço, na verdade, são tios e tias de consideração, mas é a melhor família que Deus me colocou, né? E naquele lugar eu vivi muitas histórias, muitos problemas também, muitos problemas emocionais. Eu era, antes de ser pastor, advogado, antes de ser tudo isso, na verdade eu era um jovem muito frustrado, né? Tímido por demais, né? Muito tímido e de poucas amizades. Eu não era de... Hoje eu saio na rua, converso com todo mundo, grito, chamo, mas o Gleno de antes não era assim. O Gleno de antes era um rapazinho quieto. Sofria bullying na escola, teve muitos acontecimentos porque eu vi muita violência dentro da minha casa, né? Como a bebida muitas vezes tomou conta da minha casa, eu tinha o costume muitas vezes até sair correndo pedindo socorro porque já fui ameaçado de morte de criança. Dentro de casa já vi minha mãe passar por situações de agressões, né? Eu, meus irmãos. Então, dentro do ambiente familiar, eu sofri muitas coisas no passado. E interessante como eu vim para o Tocantins. Porque com 13 anos a minha mãe foi embora para uma fazenda e eu sempre tive o sonho de estudar, eu sempre quis estudar. E quando eu fui para estudar, eu ia para Goiânia. E eu não sei o que Deus fez, que eu vim parar no Tocantins, em Palmas, para morar com uma madrasta e duas irmãs que eram desconhecidas, que era da parte do pai. Meu pai morava em Portugal na época. E foi muito interessante que eu não sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Que Ele veio para me mudar, né? Eu vim para cá com ódio, com raiva no Tocantins, que não era o propósito, né? Mas Deus tinha um propósito e eu não sabia, né? Então o Gleno de antes era o Gleno de hoje é outro totalmente diferente, né? E assim, história bem marcante, né? Muitas... acho que a gente pode tirar muita lição, né, desses acontecimentos e saber que nada vem fácil, né? A gente percebe pela sua luta, pelo seu trabalho. E assim, em que momento você decidiu, vou estudar técnico em segurança do trabalho? O técnico em segurança do trabalho foi uma coisa interessante, né? Eu não atuo na área, né? Eu tenho certificado, eu fiz todo o registro, mas eu nunca atuei, só estagiei na área. Eu digo que o técnico em segurança do trabalho, o único presente que ele me trouxe foi minha esposa. Eu conheci minha esposa lá. Olha que né? história boa. Foi lá, o meu diploma maior foi a pastora Roberta, que é uma mulher abençoada, que eu amo muito. E de lá mesmo não tirei muita coisa, porque naquela época eu precisava fazer um curso. Como eu disse para você, eu sempre quis estudar, sempre quis melhorar de vida. Eu tinha uma vida muito humilde, né? Muito pobre, a gente vive uma situação muito diferente até de hoje, né? E eu lembro que naquela época eu falei, não, surgiu o curso técnico de trabalho no IFTO, falei, eu vou fazer. Me inscrevi e passei, né? Fiz os 2 anos de curso técnico de segurança do trabalho, mas logo que eu terminei, eu já fiz o vestibular para outro curso. Então,
O técnico de segurança do trabalho, ele foi assim, no tempo. Apareceu, eu fui lá, me inscrevi, foi o que eu mais me identifiquei e só estudei, né? Só fiz o curso. Não, mas parabéns. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem um... É válido, né? É válido, tem um... Porém, eu também já estudei muito e, assim, de todas as áreas que eu já passei, desde tecnólogo em agronegócio, letras, física, assim, todas nessas áreas eu conseguia ter coisas além... Absorver alguma coisa. Coisas além da academia, além do que é isso, da parte técnica, da parte científica, a parte social, principalmente. Assim, toda essa formação é importante pra gente já ir desinibindo, né? E no meu caso foi onde surgiu minha família. Pois é, onde tem surgimento da família. Gente, muito bom. Conheci a pastora lá, graças a Deus. Aí você fez técnico de enfermagem. Técnico de trabalho. Técnico em segurança do trabalho. Eu falei enfermagem porque minha irmã é formada em enfermagem. Em segurança do trabalho. Aí casou. Aí agora eu vou ter que... você pensou, agora a vida tá um pouco complicada, vou ter que estudar direito. Como foi que a advocacia entrou na sua vida? Bom, vamos lá, advocacia. O curso de Direito, quando eu fiz o vestibular e eu estava sem propósito ainda, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Mas eu vi a oportunidade no curso de Direito e eu entrei no curso de Direito. Quando eu fiz o curso de Direito, eu já tinha uma filha. Bom, perdão, a filha eu tive no decorrer do curso, né? Eu já estava casado, na verdade. Casei. Peraí, Antônio, eu acho que eu... Não, tranquilo. Não casei, não. Eu comecei o curso de Direito solteiro. Ah, então, tá, começou solteiro, mas você é casado. Isso. Na verdade, eu comecei o curso de Direito solteiro. Aí eu tranquei, por causa do financeiro, eu tranquei. Uhum. E tranquei, inclusive, para casar na época. Né? Então, eu tranquei o curso, casei. E no decorrer do curso, eu tive minha primeira filha, né, a Noemi. Bom, o curso de Direito, ele abriu minha visão para outro mundo, outra situação. Né? Eu era gerente de loja, eu fui vendedor de loja. E todo o meu curso eu fiz trabalhando muito. Como eu morava em Palmas, eu tinha o dia todo trabalhando, até às 7 da noite, saía de uniforme, direto para a faculdade. E da faculdade eu ia para a igreja ainda, porque eu já era cristão naquela época. Então, tinha toda aquela rotina, aquela loucura de cidade maior, né? Cidade grande. Mas o curso de Direito, ele abriu os meus olhos e todo o conhecimento técnico que eu tenho, ele veio de lá. E eu agradeço a Deus por ter feito o curso de Direito. Já a advocacia foi uma coisa interessante. Porque Direito é uma coisa, advocacia já... Quando eu conheci a advocacia na vida profissional, eu já estava no P1. Eu já fiz a OAB no P1. E por que eu fiz a OAB? Porque o meu propósito de faculdade não era a advocacia. Era como a maioria dos alunos de Direito, concurso. Eu queria concurso. Só que Deus já tinha me chamado para a obra. Eu já era pastor, já estava pastoreando. E eu fiquei assim, eu vou perder meu curso. Porque se eu passar num concurso hoje, provavelmente não vai ser no P1. Vai ser em outro lugar, em outra cidade. E eu comecei a analisar e falei, eu vou advogar. Só que toda a minha faculdade eu não fiz estágio de advocacia. Eu estagiei em tribunais, nunca estagiei dentro de um escritório. E eu aprendi a advocacia na marra. Escolhi uma área, né, a área da família, foi o que eu escolhi a princípio. É uma das mais difíceis, porque mexe muito com o lado emocional. E o interessante, por que eu escolhi a área da família? Por causa do ministério. Uma das coisas que eu mais atendo é família. Todos os dias a gente atende família. É o pai, é a mãe, é o filho, né? Então, não é que eu vi uma oportunidade dentro do ministério. Eu vi uma forma de poder ajudar mais pessoas dentro da minha profissão. Muitas vezes a pessoa me procura falando assim, vamos fazer um divórcio? Eu fico, mas vamos separar meio? Vamos ver se tem um jeito aqui, já entra a parte pastor, né? A parte pastor. Então, entrei na advocacia por conta do ministério, né? E estou gostando, tem pouco tempo que eu estou advogando, na verdade, tem pouco tempo. Mas estou gostando, consegui fazer umas parcerias com outros advogados, aprendi muito nesse período. A advocacia é algo interessante que você nunca para de estudar. Você tem que estar se atualizando o tempo todo. E eu comecei a advogar na época da pandemia, né?
Então eu não cheguei a entrar nos fóruns e já peguei aquela parte tudo virtual. Né? Tudo no notebook, no computador. Não conheço... internet ruim. Não conheço os juízes pessoalmente, não conheço poucos. Mas foi bom, foi maravilhoso a advocacia. Bom, eu trabalhei uns quase 5 anos no tribunal aqui. E assim, pra mim, foi um momento enriquecedor. Eu cresci, não como profissional também, né? Mas como ser humano, Como cidadão, né? Sim, a gente cresce, eu cresci, assim, que aquelas coisas pequenas mesmo eu fico assim, gente, coisas tão bobas, vamos resolver de forma melhor. E assim, como eu te falei, a parte da família pra mim, assim, de fora, só é uma das partes mais difíceis de trabalhar. Eu também Porque concordo tem a parte emocional, aí vem a questão financeira, aí quando dá fé, na verdade não é aquilo que a família realmente quer, porque na verdade é só uma intriga, é só questões de pirraça muitas vezes. Na verdade, a família é isso, né? E todos os casos são iguais. Às vezes a pessoa chega até mim e fala, pastor, doutor, né? Cada um me chama de uma forma. Eu tô com esse problema aqui. E eu analiso aquele problema e falo, gente, mas isso é algo tão supérfluo, né? Isso é algo tão pequeno, aí você vai tentar resolver. Eu acho interessante na família que é o seguinte, com esse tempo de advocacia, de ministério, eu descobri que as pessoas elas não separam no casamento por causa dos grandes problemas, elas separam por causa dos pequenos problemas. Uma vez nós atendemos um casal que ele separou por causa de um sal, um pacote de sal que alguém não tinha comprado. Eu lembro que a minha esposa até falou assim, eu compro o sal, eu dou o sal para vocês, mas não era o sal, eram as pequenas coisas que foram juntando, né? E a advocacia funciona da mesma forma. Não é aquele problema que surgiu, que separou o casal, é aqueles pequenos problemas durante anos que foi juntando, que gerou no coração daquela pessoa raiva, ódio, e é por isso que quando ele sai do casamento ele fala assim, eu vou tirar tudo, tanto a mulher quanto eu não vou dar nada. E aí fica aquela discussão, e muitas vezes entre os filhos, que mais sai perdendo, né? Sai, os filhos, as crianças. Que sofre, né? Que tem o direito. Muitas vezes eu atendo assim, pastor, ou doutor, onde é que chama? Eu quero que o meu ex-marido não tenha acesso ao meu filho. Essa questão aí, é impressionante a quantidade de alienação parental que existe. Demais. Tanto do pai, quanto da mãe, até dos avós. Ficam influenciando a criança, vai criando aquele rancor na criança. Sendo que a figura paterna, a figura materna, o convívio com a família, independente se a família for viver na mesma casa ou não, é importante para a formação da criança, né? Do caráter, né? Do caráter. E tira o direito da criança, tipo assim, é o meu direito de eu não querer ver mais o ex-cônjuge, pessoal. Mas o direito do filho, da filha, já é outro direito. Ter a presença. Uma coisa que a gente pode trazer o meu direito só começa quando o do outro termina. Eu não posso ferir o seu direito. Eu tenho direitos? Tenho. Mas você também tem, meus filhos também têm, o meu cônjuge também tem. E o nosso direito ele que não pode bater ou passar por cima do outro, né? Ele tem que respeitar. E quando há isso, né, não há o respeito com os próprios filhos, por causa de raiva e picuinha do passado. Bom, agora vamos mudar de assunto. Literalmente. Você também é radialista, né? Apresenta um programa na Rádio Natureza FM. Isso. Qual é o nome do programa, o horário pra gente curtir aí? Bom, o programa que eu tô hoje é um programa da Associação de Pastores de Pium e eu estou só na terça-feira, né? Todo dia tem o horário de 12h a 1h, só que o meu dia é na terça-feira. Eu tive um programa antes, descobri ser radialista aqui no Pium também, né? Que eu não sabia. Tive um programa durante 2 anos na Rádio Natureza, e aí eu encerrei ele e agora veio esse com vários, todo dia tem um pastor diferente lá na rádio, né? E toda terça-feira ou todos os dias você pode acompanhar aí pela Rádio Natureza FM, do meio-dia às 13h da tarde. Do meio-dia? Às 13. O nome do programa é Almoçando com Deus. Almoçando com Deus. Bom, e a gente sabe, né, que o trabalho do pastor é um trabalho árduo, né? Que envolve muitas questões, tanto administrativas, religiosas. E como foi seu início e como está sendo agora? Como é que você faz esse balanço? Bom, interessante é ele falar que é árduo, né, gente? Porque a maioria das pessoas acham que o pastor não faz nada.
Então, isso é novo, eu ouvi isso. Mas a verdade é isso mesmo. O ministério, ele exige muitas coisas, né? Tanto a parte administrativa, você precisa prestar contas, você precisa administrar as entradas, você precisa pagar as despesas, você precisa atender o povo, você precisa visitar o povo. Eu descobri que cidade do interior, principalmente, as pessoas elas querem visita. Sim. Muitas vezes elas não visitam o pastor, Mas ela quer mas ser ela visitada. exige a visita do pastor, né? E se você não for, é um problema sério. Então, a pergunta, perdão, Como é que foi o início? foi o início, né? O início foi uma descoberta, porque a primeira igreja que eu pastoreio é essa que eu estou até hoje, né? Tem 5 anos que eu estou aqui e em Palmas... A Igreja de Cristo, né? Em Palmas eu era um líder de célula, de jovens. Nós tínhamos uma rede de jovens extensa, grande, mas para mim foi novo. Tanto é que eu cheguei cheio de sonhos. Meu propósito quando eu cheguei aqui no P1 era trabalhar com jovens. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que havia inúmeros suicídios entre os jovens e tal. Eu falei, eu vou focar só em jovens. E eu foquei em jovens, naquele primeiro momento eu foquei em jovens e eu descobri que o pastor ele não pode focar só numa coisa. Ele tem que focar em várias coisas. Eu comecei a focar nos jovens, os casamentos foi dando problema. Aí eu migrei dos jovens para o casamento, aí as crianças dão problema. E assim, é o todo. Então, o começo foi de aprendizado. Hoje, eu ainda não estou no nível que eu queria estar, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe boa hoje dentro da igreja, de líderes, de homens e mulheres compromissados, homens e mulheres que querem fazer a obra também, porque o pastor não trabalha só. A igreja, ela é o todo, né? Às vezes nós damos a direção e vamos à frente, mas se a igreja não acompanhar, nada acontece. A igreja não é o templo, a igreja é o povo, né? Vamos imaginar que você vai na igreja fazer uma visita, certo? E eu tô lá em cima. Se ninguém cumprimenta você ou fala com você, você vai sentir o quê? Não fui bem recebido, né? Então, a igreja é o todo. Então, hoje nós temos uma equipe boa, hoje o trabalho está sendo feito de forma mais fácil, né? A gente ainda tem muito que aprender, tem muito que avançar, só que é um passo de cada vez. Então, o início foi mais árduo, de aprendizado. Hoje, com os erros que eu tive no decorrer da caminhada, a gente conserta e continua caminhando, né? E vamos chegar no nosso propósito, no nosso sonho, se Deus quiser. Bom, eu falei que o trabalho é árduo, por quê? É exemplo da minha vida, né? Eu trabalho, né? Tenho uma família para cuidar e mesmo assim, nem todo dia eu vou estar de bom humor, eu vou estar visitando as pessoas, eu não tenho essa, digamos, essa missão, essa proatividade, entendeu? Por isso que eu falo, é um trabalho árduo porque tem que ter essa responsabilidade, esse né? desdobramento, né? Porque quando a pessoa vem até você, não é para você passar o seu problema. Muitas vezes eu passo por um problema, já acontece situações assim, eu estou passando por um problema e naquele mesmo dia aparece alguém com o mesmo problema que eu estou. Eu vou falar o que para ela? Senta aqui, vamos chorar juntos? Não é assim, né? Não. Senta aqui, a palavra... E é muito interessante, é gratificante, gente, servir a Deus, porque assim, muitas vezes eu vou aconselhar um casal que passa pela mesma dificuldade que eu. Mesma situação parecida, correto? Só que naquele momento que eu estou aconselhando, eu também estou sendo ministrado. E muitas vezes aquele casal sai em paz e eu também já estou em paz, porque aquela situação serviu para... a palavra traz em Romanos capítulo 8, se não me engano, ela fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, muitas vezes vem uma adversidade sobre você e você não entende. Às vezes Deus permite que a gente passe por algo para que a gente possa entender o próximo. Para que a gente possa, quando aparecer aquele problema, eu sei o que fazer. Porque Deus já me deu a direção antes, né? E o pastor ele tem que ser assim. Ele muitas vezes é gestor financeiro, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é arquiteto, ele é só um ouvinte, porque muitas vezes a pessoa só quer falar, então você vai ali, vai ouvir. Ou você é alguém que vai falar. Então, cada momento é um momento. É muito difícil esse papel, porque você não pode trazer palavras erradas, tem que ser tudo dentro da palavra. Não é o meu eu, é Deus, né? É Deus que vai falar através da gente. Então,
eu creio que quem faz a obra é Deus mesmo, e nós não somos nada, é Ele que faz tudo. E como é a rotina do pastor Glenn? Minha da rotina? Igreja de Cristo? Acorda, A minha rotina é dividida em cima de tudo que você falou aí, né? Sou advogado, então eu passo uma parte do tempo dentro do escritório, trabalho ali dentro do escritório. Uma das vantagens que eu gosto de morar no interior é que eu consigo acompanhar os meus filhos, então eu tenho um momento do dia que eu tiro mais para dentro de casa. Eu sou uma pessoa que gosta até de ficar dentro de casa, mas também saio muito, sou muito na rua, então eu faço o papel de pastor, advogado, pai de família e ainda ajudo algumas pessoas que eu estou aprendendo agora a ajudar menos, não vou mentir. Quando eu falo que estou aprendendo a ajudar menos, eu vejo assim, tem muitas pessoas que elas aproveitam da sua boa vontade, né? Então, às vezes eu levo pessoas a Palmas, às vezes eu levo pessoas a Paraíso, às vezes eu levo pessoas para cá, para lá e faço aquela rotina de ajudar o próximo. Meu carro, já ajudei com a minha gasolina, já sem cobrar nada, só por amor mesmo, né? E eu percebi que tem algumas pessoas que elas exploram. Sim. Bastante. Eu estou aprendendo agora, minha rotina de aprender, a cortar um pouco isso, né? Não significa que eu estou ficando ruim. Significa que eu estou aprendendo. Que nem todo mundo tem o coração que a gente tem. Então minha rotina é em volta disso. Trabalhar, cuidar da igreja, cuidar de casa, né? E tem alguma passagem bíblica predileta do senhor? Tem. A palavra que eu mais gosto, eu digo que é o salmo da minha vida, é o Salmo 139. No Salmo 139 a palavra vai dizer que desde o ventre da minha mãe o Senhor tem um propósito e Ele me conhece. Quando ninguém via os meus ossos, o meu embrião, o meu corpo sendo formado, o Senhor via. Por que eu tenho esse salmo como referência? Porque quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para o meu histórico, muitas vezes eu pensava assim, por que Deus deixou acontecer isso? Se Deus existe, por que isso aconteceu? Ou por que eu passei tanta turbulência? Por que isso foi tão difícil? Será que Deus não está me vendo? Será que eu não sou amado? E esse salmo me ensinou o seguinte, que Deus me via, que Ele escreveu uma história, que muita coisa aconteceu na minha vida, não por conta de Deus, mas por escolhas minhas e escolhas dos meus antepassados, né? Porque toda a situação que passei foi escolha deles do passado. E hoje, as consequências que eu colho hoje são consequências minhas, eu que escolhi, né? Mas Deus nunca desistiu e nunca me desamparou. Desde o ventre da minha mãe, Ele tem sonho comigo, Ele tem um projeto comigo, Ele tem um propósito comigo, com você, com quem estiver assistindo, com todos nós. Então, a partir do momento que eu entendi isso na minha vida, a minha vida mudou. Eu deixei de ser o Gleno triste, né? O Gleno que no passado tinha mágoa de coração, que não falava com o pai, que tinha raiva de não sei de quem, que era tímido. Deixei de ser tudo aquilo para ser aquilo que Deus tem para mim. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a partir do momento que eu deixo o meu eu e vivo a vontade de Deus, as coisas mudam. Inclusive, o nosso jeito de viver, né? Então, esse é meu salmo preferido. Salmo 139, pode ler em casa, você vai gostar bastante. 139, né? Isso. Bom, você disse que assim que você começou a pastorar, né? Você começou trabalhando com jovens, né? Foi. Muito bom a iniciativa. E você dança também, né? Você tem eu vi uma apresentação no Sábado Cultural. Parabéns pela iniciativa. O pastor dança, pessoal, e dança muito bem, tá? Vamos apoiar. Só que as apresentações foram poucas, né? Onde é que a gente pode estar conferindo mais? Olha, o propósito da dança dentro da igreja, eu dançava, né? Hoje eu acompanho, assim, eu já dancei no Ministério de Dança de Palmas, da igreja sede lá, e dancei muitos anos, mas hoje eu foco mais no ministério pastoral mesmo. Mas nossa igreja tem um ministério de dança dentro da igreja, e a gente dança todos os cultos. Praticamente todo culto tem um ministério de dança apresentando ou ministrando. E fora quando a gente é convidado de alguma forma, né? E o objetivo, a gente tem o sonho de sair para fora da igreja, de estar se estruturando ainda, porque a dança não é só a dança, ela tem toda a roupa, né? Tem todos os detalhes que precisam ser ajustados. Mas o propósito é o evangelismo. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós fizemos uma apresentação de dança na rua. Eu acho que você não ficou sabendo. Mas
a gente andou nas ruas, em todo lugar que tinha aglomeração, a gente parava com um carro de som e a gente descia dos carros e a gente dançava no meio da rua. E eu me lembro que, na época, a gente parou em frente à distribuidora Reis. E lá tinha um paredão, um paredão muito grande, tocando música, né? E nós pedimos o cara, não, coloca uma música nossa aí e tal. E o cara, eu acho que era até o cowboy na época, ele colocou lá e a gente dançou na rua, porque o propósito é mostrar que quando o Espírito de Deus está ali, a liberdade. Tem muita gente que fala assim, crente não dança. Só que quem criou a dança? Foi Deus ou o diabo? Quem criou as músicas? Foi Deus ou o diabo? A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas para Deus e para a glória dele. Quando você vai ver um judeu, quando ele vai orar, ele não só ora. Nós temos o costume de ajoelhar, de orar em pé, né? Mas o judeu, ele ora e ora o tempo todo se movimentando, porque ele diz assim, eu vou agradecer e orar a Deus em corpo, alma e espírito. Então até o corpo dele tem que se embalar para ele poder adorar a Deus, né? Então a dança é uma forma de adoração a Deus. A gente não dança para o corpo, a gente dança para Deus, né? Evangelismo, para dizer a dança espontânea, para dizer Senhor, meu corpo te adora, meu corpo, alma e espírito, né? Então as apresentações, quem sabe aí teremos mais aí pela frente. Muito bom. Bom, eu falo sim porque eu já coreografei também algumas vezes, né, na verdade, um ministério também de dança da igreja. Acho que já faz uns... Eu sou péssimo de datas, mas acho que tem uns 9 anos por aí que eu coreografei. Da primeira igreja batista. Lá do pastor... Iba hoje. Pois é. E assim... Você viaja bastante, né? Viagem. E assim, dentro dessas viagens, você visitou Israel, certo? Como foi essa sua passagem por Israel? Em que momento, em que ano? Bom, o Israel na minha vida, ele foi um milagre. A gente tem um ditado que a gente diz assim, quem tem boca, vai a Roma. Quem tem fé, vai a Jerusalém, né? Eu me lembro que eu estava na igreja um dia e alguém chegou e me deu uma moedinha. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Israel é uma bênção, você vai gostar. A gente vai todo ano, o ministério nosso vai todo ano. E eu lembro que aquela pessoa chegou com aquela moedinha de Israel, se não me engano é estaleca, não me lembro o nome da moeda de lá agora. E me deu uma moeda e falou assim, eu estava em Jerusalém e Deus falou que você vai para Jerusalém o ano que vem. Eu era um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos. E eu falei, não, eu não vou para Jerusalém. Eu não tenho condições de ir para Jerusalém, né? Mas eu guardei aquela moeda e eu orava e olhava para aquela moeda e falava assim, um dia eu vou à Terra Santa, né? E eu lembro que numa oração, um dia recebendo a oração de uma determinada pessoa, ela orou comigo e falou assim, Deus está falando que vai te levar para Israel. É para você tirar o passaporte, é para você correr atrás que ele vai abrir. Aí naquela hora eu falei, 2 pessoas diferentes, corri lá e falei, vou fechar o pacote. Quando eu vi o valor do pacote, Antônio, caí para trás. Eu falei, isso aqui não é para mim, né? E eu lembro que mais uma vez eu estava trabalhando, eu trabalhava numa loja de imóveis conhecida em Palmas, e passou uma determinada pessoa, e aquela pessoa falou assim, Deus falou que você vai para Jerusalém. E eu falei, bom, 3ª pessoa, aí já é demais, né? E ela falou assim, eu vou te ofertar R$1.000 para você ir para Jerusalém. Naquela hora eu virei pro meu gerente e falei, estou indo lá na Polícia Federal, fazer o quê? Vou tirar meu passaporte agora, porque Deus vai me levar. Então, naquela loucura, naquela correria, eu corri e fui tirar meu passaporte. E Israel para mim foi um milagre, né? Fui para Israel, conheci, a gente costuma dizer que Israel é você pisar na Bíblia. Você começa a andar, não é uma viagem de lazer, é uma viagem de propósito. Você vai para aprender da Bíblia. Eu aprendi muito lá, conheci muito, tenho vontade de voltar de novo, porque cada vez que vai lá é uma rota diferente, é um lugar diferente, é uma experiência diferente. A gente orou bastante, a gente quase não dorme. Você dorme só um pouquinho ali, já acorda de madrugada. Eu lembro que eu tive a experiência de subir o Sinai, a cordilheira do Sinai, e é algo espetacular. Você passa a madrugada toda subindo, para chegar no topo só de manhã, e para descer, que as pernas tremem todas. Mas eu tive uma experiência maravilhosa em Jerusalém. Aumentou demais a minha fé, né? Porque a fé, ela tem que ser alimentada. E ela foi alimentada naquele lugar. Foi o ano que eu vivi grandes experiências em Deus. E Jerusalém me trouxe isso, né? A Bíblia fala que quem ama Jerusalém prospera.
Quem ama a Terra Santa prospera. Então a gente ora pela Terra Santa, a gente vive experiências maravilhosas com a Terra Santa. E quando a gente vai lá, a gente aprende muito. Não é passeio, é aprendizado. Você pode ir, Antônio, que você vai gostar. Eu tive a experiência de fazer o trajeto do Egito, né, que a gente saiu do Egito, foi Amsterdã, Egito e Israel. Então toda aquela parte que o povo passa ali, de sair do Egito até Israel, a gente fez aquele trajeto de 40 anos que o povo viveu, a gente passou em algumas horas. Bom, agora a gente tem um momento ilha, que a gente vai falar um pouco sobre alguma curiosidade sobre a Ilha do Bananal. Projeto piloto de turismo indígena começa a ser desenvolvido na Ilha do Bananal. Demanda indígena por projetos de desenvolvimento neste setor não é novidade. Lideranças de diversas etnias tocantinenses já vinham buscando a SEDEM para fortalecer este apoio. Com grande potencial para a pesca esportiva, a região tem chamado a atenção de pescadores de todo o país, atraídos por mais de 300 espécies de peixe ali existentes. Bom, essa questão do turismo na Ilha do Bananal. O senhor é contra ou a favor? Bom, vamos começar assim. Você já foi na Ilha do Bananal? Já. Então, isso é bom, né? A maioria das pessoas não conhece a Ilha do Bananal. Eu, particularmente, também não conheço, a não ser de estudos, É um lugar muito bom. de ouvir falar de fotos, né? Que eu já tive a curiosidade de ir lá no CMBio para me ver fotos, né? E todo mundo que já foi me diz que é maravilhoso, que é lindo e tal. Bom, eu acredito que uma coisa bem estudada e bem feita, ela pode melhorar. Até por causa da preservação, do cuidado, de conhecer, que até onde eu sei, a Ilha do Bananal, frequentemente ela é bombardeada com fogo, né? Fogo, gado, né? Então você vê que tem pessoas que conhecem e destroem. A partir do momento que ela é mais visada e mais vista, você tem uma possibilidade de um cuidado maior. Quando há o turismo, eu acredito que o turismo vai ser bom para a Ilha do Bananal, desde que bem estudado, desde que seja como o Fernando de Noronha, por exemplo. Nunca fui em Fernando de Noronha. Mas lá diz que é caro até pra pisar na areia. Sim, mas qual o propósito? Aí tem a preservação. Preservação. Eu já andei estudando também sobre Fernando de Noronha. Eu sei que tem lugares que tem quantidade de pessoas para passar, tem horário para passar. Então, você não pode destruir com o turismo. Você tem que preservar e trazer conhecimento. Como seria interessante, já que a gente mora aqui, ir lá conhecer a Ilha do Bananal, é dentro da nossa região. Falar assim, não, eu conheço, eu sei o que tem lá, eu sei a riqueza que tem lá. A riqueza é turística, né? É para ser vista, não destruída, né? Então eu concordo, sim, desde que bem estudado. Bem estudado, né? Também concordo. Eu acho que o governo, o governador. Essas políticas que têm que ser feitas para preservar, né? Não adianta a gente querer esconder, né? Afastar, e as pessoas vão lá, entendeu? Mas antes criar políticas mesmo públicas de preservação, criar os roteiros, criar os horários, ficar tudo bem esquematizado para garantir realmente a preservação. É a segurança do local. Agora a gente tem um momento fugindo do tema. Ixi. Que é um dos quadros mais aguardados do podcast. Bom, eu vou ler uma piada aqui. Geralmente os convidados não sorriem da piada. Não acha graça? Mas assim, eu tô me esforçando cada dia mais. Eu trouxe uma piada bem temática. E assim, bom, fugindo do tema. O senhor sabe qual é o nome do homem que está montando o presépio de Natal? O nome do homem? Que está montando o presépio de Natal? Natalino? Quase! Armando o Nascimento de Jesus. Armando o Nascimento de Jesus. Aí do Armando. Tem um colega de advogado que é do Armando. Um abração, senhor Armando, doutor Armando. Bom, agora voltando ao tema. A igreja ela tem objetivos, metas, trabalhos, né? Tem a parte social, a parte religiosa. E como é que, assim,
como é que você dá conta de tudo isso? E ainda garantir a sua vida ainda particular, sua vida social, com a família, educar seus filhos. A minha vida hoje, ela é a igreja. Assim, eu não tenho família aqui. Minha família é os irmãos da igreja. Quem cuida de mim é os irmãos. Quem está presente nos aniversários dos meus filhos não é os avós, não são os tios, são os irmãos da igreja. Então, eu não costumo separar. Porque se eu separar, eu vou me sentir sozinho aqui. E eu não sou sozinho. Deus me colocou aqui com uma família na fé. A gente chama os irmãos de irmãos. E para nós que somos pastores, são os irmãos. São aqueles que nos acompanham. Eu lembro que quando eu dei Covid, a gente ficou 15 dias dentro de casa, né? E para quem tem família na cidade, muitas vezes é fácil. Quem é que vai lá cuidar? A família. E no meu caso, que não tenho ninguém, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tio, não tenho irmão, não tem ninguém aqui na cidade. Quem é que cuidou da gente? Eu lembro que os irmãos chegavam e colocavam as comidas, as compras que eles faziam ali na porta de casa e a gente saía e se deslocava para pegar. Então quem são minha família aqui? A igreja. Como é que eu separo isso? Não separo. A minha vida social é com a igreja, a minha alegria é com a igreja. Quando eu digo a igreja, não é o templo, é o povo. A gente gosta de receber visita, a gente gosta de ver os irmãos, a gente gosta de participar das festas, da vida deles. Então isso para nós é a nossa família. Só tem um momento que eu separo, a nossa intimidade, que é eu, minha esposa e os filhos ali. Então isso aí, sim. Agora o restante, né? Eu vivo a igreja, não tem como. Né? Não tem como. Bom, e como é que a gente pode ficar mais perto, mais próximo de Deus? Bom, qual seria o caminho? O caminho para ficar próximo de Deus, ele é só um: Jesus Cristo. E como que Jesus nos leva a Deus? O homem aprendeu com a sua correria a se afastar de Deus. Você trabalha, você tem família, né? Você tem as correrias do dia a dia. E quanto tempo nós tiramos para Deus? O homem perdeu o propósito da criação. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão e Eva, todos os dias Deus visitava Adão no jardim do Éden, na viração do dia. E quando Deus visitava Adão e Eva, era uma comunhão diariamente. Com o passar do tempo, o homem foi perdendo essa comunhão. Já não tem tempo, porque ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da família. E quando ele deita à noite, ele faz aquela oraçãozinha: Senhor, obrigado pelo meu dia, e pronto, acabou. Casamento funciona assim? Não funciona. Intimidade com o filho funciona assim? Não funciona. A vida com Deus funciona assim? Não funciona. A vida com Deus se tira. Se você não lê a Bíblia, você não conhece a palavra. Você não ouve a voz de Deus, que a Bíblia é a voz de Deus para nós. Se você não congrega, você não tem uma experiência com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E o corpo de Cristo, você não vê uma mão andando sozinha. Só lá naquele filme da família Adams, né? Mas o resto é conectado ao corpo. Então é necessário congregar, é necessário orar, é necessário ler a Bíblia, é necessário ter vontade de ter uma vida com Deus, né? Então como que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de Deus buscando a Deus. A Bíblia diz que Ele está disponível a todo aquele que quiser buscar. Ele está disponível para você, Ele está disponível para mim, mesmo na situação mais difícil que esteja passando. Vamos imaginar que você está passando uma vida obscura, difícil. O Senhor, Ele te vê, Ele te conhece, só falta você buscar. Lembra do Salmo 139? Ele fala assim: olha, mesmo que eu faça a minha casa na alvorada ou na sepultura, lá está o Senhor. Agora, eu querer ouvir o Senhor é outra situação. Será que eu quero ouvir a Deus? Né? E para ouvir a Deus eu preciso buscar. Então eu convido você a buscar de Deus, a buscar a face de Deus, a entrar em Deus. Eu convido você a orar, eu convido você a ler a Bíblia, eu convido você a participar de um culto, eu convido você a participar de uma igreja. Eu não estou convidando você para minha igreja, também estou, né? Por que não? Mas visite uma igreja, vai congregar, vai buscar de Deus. Deus tem propósito na sua vida, pode ter certeza disso. Pronto. Obrigadão, pastor, por ter aceitado participar do nosso podcast, do PIUcast, o seu, nosso podcast. Bom, para conhecer um pouco mais sobre o pastor Gleno Freitas, é só entrar no Instagram e pesquisar @glenofreitas.adv, certo? ADV. Gleno Freitas. Acho que não vou encontrar outro, não. GLNO. Pode colocar só o Gleno, eu acho que tenho certeza que vai sair um meu. Bom, meu nome é Antônio e este é o PIUcast, o seu, nosso podcast.
Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, principalmente, tá, pessoal? E muito obrigado, pastor, e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.